O que nós vamos fazer nesse vídeo hoje é multiplicar um vetor por um escalar. Mas o que seria multiplicar um vetor por um escalar? Bem, para a gente começar a pensar nessas ideias, vamos pegar um vetor w, em que as componentes desse vetor w é igual a 1 e 2. E aí, nós vamos trabalhar com esse vetor aqui para fazer multiplicação por escalares, ok? Mas antes de fazer isso, vamos representar esse vetor em nosso sistema de coordenadas, porque é sempre melhor desenhar o vetor, porque fica mais fácil para visualizar, não é? Então, vamos colocar aqui o nosso eixo x aqui e o nosso eixo y aqui, certo? E aí, esse vetor w aqui, a gente vai colocar a origem dele aqui na origem desse sistema de coordenadas. Então, se a gente vai colocar a origem desse vetor na origem desse sistema de coordenadas, a gente vai ter essas componentes aqui, 1 e 2, ok? Então, vamos traçar aqui 1 no eixo x e 2 no eixo y. Esse vetor vai partir com a origem aqui desse ponto, certo? E vai vir até esse ponto aqui, mais ou menos aqui, que é onde esse par ordenado está, 1 e 2. Então, teremos aqui o vetor partindo daqui e vindo até esse ponto, na qual a gente tem aqui a coordenada x sendo 1 e a coordenada y sendo 2. Na verdade, a gente poderia pegar esse vetor aqui e deslocar ele para qualquer lugar, sem alterar a magnitude, ou seja, sem alterar o tamanho desse vetor e sem alterar a direção dele. Mas é muito mais conveniente colocar a origem desse vetor sempre na origem desse sistema de coordenadas. Então, se um problema que você estiver resolvendo não falar nada a respeito disso, você pode colocar a origem aqui na origem desse sistema, ok? Ok, agora que já representamos esse vetor w, o que seria multiplicar ele por um escalar? Quando você multiplica um vetor por um escalar, a única coisa que ele faz é alterar a magnitude desse vetor. Você não altera a direção ou o ângulo que ele faz em relação ao eixo x, é apenas a magnitude dele. Você pode até pensar no escalar como sendo aqueles números que você aprende logo desde criança, sabe? O número 1, 2, 3, 4. Então, quando a gente pega esse vetor e multiplica por um desses números, a gente está multiplicando esse vetor por um escalar. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente queira multiplicar esse vetor w por um escalar 3. Então, a gente teria aqui 3 vezes o vetor w, certo? E, nesse caso, quando a gente multiplica um vetor por um escalar, a gente poderia pegar cada uma das componentes desse vetor e multiplicar por 3. Então, teríamos aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, a gente vai pegar essa componente 1, e a gente vai pegar essa componente 2 e vai multiplicar por 3. Então, a gente vai ter 3 vezes 1 e 3 vezes 2. Então, assim, a gente chegaria a algo que é igual a 3 vezes 1, 3 vezes 1 é 3, e 3 vezes 2 é 6. Então, esse vetor 3w seria um vetor que tem as suas componentes sendo 3 e 6. E a gente pode, inclusive, representar isso aqui também de forma geométrica. Então, a gente pode vir aqui e colocar essas componentes, certo? Sendo aqui 1, 2, 3, 3 no eixo x, certo? E 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 no eixo y. Colocando a origem dele aqui na origem do sistema de coordenadas, a gente vem até esse ponto aqui mais ou menos, certo? Então, vamos lá traçar esse vetor. Então, a gente parte aqui da origem e vem com ele até aqui. Então, esse vetor seria o nosso vetor 3w, ok? Agora, observe o que aconteceu aqui. Na verdade, quando a gente pega esse vetor w e multiplica por 3, a gente não alterou a direção desse vetor. A única coisa que a gente fez foi um vetor 3 vezes maior que o w. Se você pegar, por exemplo, o tamanho desse vetor w, você vai ver que esse outro vetor azul aqui tem 3 vezes esse tamanho, ok? Então, lembre-se, quando a gente multiplica um vetor por um escalar, a única coisa que a gente faz é alterar a magnitude desse vetor. A gente não altera a direção dele. Vamos ver um novo exemplo agora. Vamos pegar esse vetor w aqui e multiplicar por menos 2. Então, nós teremos aqui menos 2, sendo esse escalar, vezes o vetor w, ok? Então, vamos lá. Novamente, a gente vai multiplicar as suas duas componentes, 1 e 2, por esse menos 2 aqui.
Então, teremos menos 2 vezes 1 e menos 2 vezes 2. Isso aqui vai ser igual. Menos 2 vezes 1 é menos 2, e menos 2 vezes 2 é menos 4. Então, também podemos representar esse vetor aqui no nosso sistema de coordenadas de forma geométrica, e aí teremos essas coordenadas menos 2 no eixo x e menos 4 no eixo y. Então, teremos aqui menos 2 e menos 4. Eu sei que fugiu um pouquinho do que eu tinha desenhado inicialmente, mas tudo bem, dá para representar da mesma forma. E aí, a gente vai colocar também a origem dele aqui na origem desse sistema de coordenadas e tendo o ponto final dele nessas duas coordenadas, menos 2 e menos 4. Então, vai vir mais ou menos até esse ponto aqui, ok? Então, vamos traçar esse vetor. Então, aqui nós temos o nosso vetor menos 2w. Agora, repara o seguinte, tá? A gente tem aqui um valor negativo e um número, certo? O negativo, quando a gente coloca esse menos aqui, o que a gente está fazendo é invertendo o sentido desse vetor. Então, se esse vetor estava apontado lá para cima, para essa diagonal aqui, quando a gente coloca esse negativo, a gente vai ter um vetor com o sentido oposto. Então, a gente vai fazer com que a orientação dele sofra uma mudança de 180 graus, tendo um sentido contrário aqui nesse caso. E o 2... a gente vai multiplicar esse vetor aqui por esse número 2. Então, a gente vai ter um vetor com tamanho 2 vezes maior que o nosso w. Então, o negativo muda o sentido e esse número altera o tamanho desse vetor. Então, sempre que você estiver pensando em um escalar, ou seja, multiplicar um vetor por um escalar, a gente pode, inclusive, até escrever isso daqui. Então, a gente vai ter um escalar. O que a gente faz, na verdade, é escalar esse vetor, ou seja, alterar o tamanho, a magnitude desse vetor, sem mudar a direção desse vetor. E quando a gente tem um negativo na frente desse escalar, nesse caso aqui, um menos 2, a gente altera o sentido desse vetor, além de alterar o tamanho dele, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima!